tarde, galerinha do segundo ano. Tudo bom com vocês do outro lado da tela? Espero que sim, espero que esteja tudo ok aí. E vamos estudar história, né, gente? Semana passada a gente não conseguiu porque foi o feriado na sexta-feira, então hoje vai ser a primeira aula de história depois que a gente retornou. Então, sejam bem-vindos, né? Que saudade que eu estou de todos vocês. E vamos dar continuidade aos nossos estudos. Durante a quarentena ou mesmo durante as aulas presenciais, a gente trabalhou com a saída do povo do feudalismo e a entrada desse povo, dessa civilização, principalmente a Europa, dentro da Idade Moderna, né, gente? E a gente vai dar continuidade. O primeiro assunto que a gente viu foi o Renascimento, né? Que eu mostrei para vocês, inclusive, aqueles artistas. Depois eu falei sobre as reformas religiosas, o nascimento das outras denominações cristãs. E hoje a gente vai falar sobre a formação dos Estados Nacionais. Quando eu falo de Estados Nacionais, a primeira coisa que tem que vir à mente de vocês que é a formação dos países, tá? Formação dos países. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre esse assunto, formação dos Estados Nacionais. Então, por favor, gostaria da atenção de vocês. Então, vamos lá, acompanhem comigo. Então, vamos lá, né, meus queridos? Gente, então, nesse assunto de hoje, a formação dos Estados modernos, nós precisamos entender o contexto, como que surgiram esses países. Então, para isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, tá? Lembrando que nós estamos saindo da Idade Média e adentrando na Idade Moderna. Nós estamos saindo então do feudalismo e se eu estou saindo de algo, eu tenho que entrar em outro algo, ok? O que será esse outro algo? É o que a gente vai chamar de absolutismo. O sistema governamental a partir da Idade Moderna, finalzinho da Idade Média, ela vai ser feita através de uma monarquia absolutista. Professor, o que é isso? Eu vou ter nesses países que estão sendo formados a figura principalmente do soberano, a figura do rei. Tá? E esse rei ele vai dominar esse cenário de forma absoluta. Então, o absolutismo, ok, gente? Então, eu sempre gosto de trabalhar com vocês através de imagens, né? Olhem para essa imagem aí. O que ela representa? O que ela nos mostra, né? Então, a gente prestem atenção nos detalhes. Olhem aqui. Nós vamos ver que durante o feudalismo nós temos a presença da igreja, depois nós temos a presença da nobreza pelos cavaleiros e por último o camponês. Quando o sistema feudal entra em crise, vai surgir uma nova classe social, que é a burguesia. Essa burguesia, ela vai lutar, entre aspas, com essa nobreza para ter a dominância da sociedade, ok? Então, mas olhem para esse quadro. Esse quadro representa o absolutismo, porque nós vemos nesse quadro a presença de quem? Da igreja, nós vemos a presença dos nobres e nós vemos também a presença de quem? Da própria burguesia. Então, prestem atenção, para ter a formação dos Estados Nacionais, eu preciso ter a figura do rei, uma pessoa que mande, porque durante o feudalismo a gente percebe que temos muitas pessoas mandando na sociedade, principalmente o senhor feudal. E dentro da formação do Estado moderno, dentro da formação do país, eu não posso ter muitas pessoas mandando ao mesmo tempo. Então, é necessário surgir a figura do soberano. É necessário surgir a figura do rei, ok? Professor, os reis só surgiram na Idade Moderna? Não, 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 não. Se nós formos ver todas as civilizações desde a Antiguidade, na Idade Média, elas já foram governadas por reis, né? Mas com o feudalismo, o rei ele vai perder a sua importância e ele vai perder o seu poder, ok? A partir do fim do feudalismo, eu tenho a ascensão novamente do poder real, ok? Então, prestando atenção nessa aula, ela é de suma importância para que a gente possa compreender. Então, o absolutismo, o rei manda de forma absoluta nessa sociedade, sem a intervenção do nobre. O nobre vai continuar existindo, só que ele não vai ter mais o poder sobre toda aquela região que ele tinha. Quem vai mandar? O próprio rei. Gosto sempre dessa frase que fala assim: o vassalo do meu vassalo também é meu vassalo. Essa frase define muito bem o que nós vamos estudar.
O vassalo do meu vassalo também é meu vassalo. Quem será que fala essa frase, gente? É o próprio rei, né? Então, olha que interessante. Olhando para essa frase, que é uma frase histórica, nós percebemos que a figura do rei ela não desaparece, ela perde força durante o feudalismo, mas depois ele se reacende no finalzinho, quando o feudalismo entra em crise, o rei então reassume esse papel na sociedade, o seu papel de poder, ok, gente? Então, prestando atenção aí, ó, nessa imagem a gente vai perceber quais figuras que elucidam muito bem isso, né? Então, nós vemos a nobreza, nós vemos a própria burguesia e a própria igreja dando atenção ao rei, belezinha? Então, acompanhe comigo o próximo slide, por favor. Professor, mas como que o rei, então, ele garante o seu poder? Nós vamos ver que no próximo slide que nós temos as classes sociais. Mas esse rei ele também é apoiado teoricamente, ok? Esse rei também é apoiado pela teoria. Nós vamos ver que alguns pensadores, que alguns filósofos e que alguns escritores dessa época, elas vão apoiar esse princípio de absolutismo. O rei manda de forma absoluta na sociedade. Professor, quem são esses pensadores? Esses pensadores nós podemos citar aqui, vou citar para vocês 4 pensadores que defendiam o absolutismo. Quem são esses pensadores? Então olha lá em cima, o primeiro pensador é Maquiavel, ok? Nicolau Maquiavel. Ele vai escrever um livro chamado Príncipe, na qual ele vai defender que o rei deve mandar e mandar muito dentro da sociedade. É a partir de Maquiavel que nós vamos ter a seguinte frase: os fins justificam os meios. O que quer dizer isso? Quer dizer que para o rei tudo é permitido, ok? Então o primeiro pensador que vai defender essa nova fase da história, essa hegemonia do rei é Maquiavel. Maquiavel, que era um italiano, né, que vivia na Península Itálica e que via que o seu local, sua de nascimento, estava perdendo o poder político e poder econômico exatamente porque existia uma divisão muito grande do poder. Então Maquiavel fala que para o crescimento da nação deve haver a centralização. E como que deve haver essa centralização? Através da figura do soberano, através da figura do rei. Ok? Então, primeiro pensador, Maquiavel. E depois, professor, qual o outro pensador? O outro pensador é Hobbes, né? Hobbes, então, que vai escrever um livro chamado Leviatã. Ele vai dar muita... Com certeza, professor de filosofia já deve ter falado para vocês. Mas Hobbes vai ser o cara que vai trabalhar com contrato social. Hobbes é um cara que não acredita muito no ser humano. Ele fala que o ser humano só vai tomar rumo quando ele for domado, né? Então é dele, por exemplo, a frase: o homem é o lobo do outro homem. Ou seja, o homem tem que ser mandado para poder entrar na linha. Olha só. E ele vai dar a noção então de contrato social. Um contrato firmado entre o soberano, o rei, e a própria população. Ok, gente? Então, Hobbes, o segundo pensador. E ainda dando sequência na nossa aula, nós vamos falar do terceiro pensador, Rousseau, né? Rousseau, ele vai, é muito importante o pensamento dele nesse contexto histórico que nós estamos estudando, porque ele vai criar a teoria do direito divino. Como assim, professor? Ele vai falar que o rei só está lá porque Deus quer. E se Deus quer, então o rei tem o direito de fazer aquilo que ele bem entende. Olha só, ele vai pegar então a Sagrada Escritura e os livros sagrados e apoiar a sua teoria, falando que o rei ele está lá porque Deus quer. E se Deus quer, então não tem o que possa ser feito. Então é bem assim que é o pensamento de Hobbes. Como que é chamado esse pensamento, professor? Teoria do direito divino. Se o rei está lá, é porque existe algo divino nele. Okay? Então ele está lá porque Deus quer. Teoria do direito divino. Então esse é o terceiro pensador. E o quarto pensador, professor? Baudin, né? Baudin ele vai escrever um livro chamado A República e nesse livro ele vai falar que o poder do rei não deve ser compartilhado, que o rei deve mandar de forma única. Olha só, se a gente for fazer
uma analogia ao iluminismo que vocês vão estudar mais para frente, a gente vai ver que, ao contrário, por exemplo, do que Montesquieu fala. Ele fala que o poder deve ser dividido em três, né, para que a pessoa não mande de forma absoluta. Já Baudin, ele já vai falar o contrário, que a pessoa do rei deve mandar de forma única, que a pessoa do rei deve mandar em toda a sociedade. Então aí ele vai afirmar o que? O próprio absolutismo. Belezinha, gente? Então, acompanhando, nós vimos então o que é o absolutismo, acompanhamos agora os pensadores que apoiaram essa ideia de absolutismo, e agora a gente vai ver como essa sociedade, a sociedade medieval barra moderna, ela via a figura do rei. Então acompanhem comigo, por favor. Então, gente, nesse slide a gente já tem aqui então um organograma de como estava dividida a sociedade nesse início da Idade Moderna, ok? Lembrando que durante o feudalismo as trocas comerciais são quase inexistentes. Muitas e muitas vezes o indivíduo ele nascia no feudo e morria no feudo. A partir das cruzadas, nós vamos ver o surgimento das cidades, nós vamos ver o surgimento de uma nova classe econômica. Qual que é essa nova classe econômica, professor? A própria burguesia. Então, a partir então dessa idade moderna, nós vamos ver então florescer nessa Europa uma classe social chamada burguesia. E por serem burgueses e por viverem do comércio, eles vão ter muito dinheiro, ok? E eles vão disputar a hegemonia das classes econômicas com a própria nobreza. Nobre era o senhor feudal, gente, e o burguês vai ser o comerciante, tá bom? Então, olha que interessante nesse organograma. Nós vemos que a figura do rei ela vai ser apoiada por três pilares, basicamente, que é a nobreza, a igreja e a burguesia. A burguesia que nesse contexto, nesse momento histórico, vai exercer o poder econômico. Lembra lá quando a gente estudou o renascentismo? Quem que financiava o renascimento, né? Não era a burguesia? Sim, se é a burguesia porque eles tinham dinheiro, exatamente, ok? Nós vamos ver que a figura do rei, ela também vai ser apoiada também pelos próprios nobres. Os nobres que estão muito enfraquecidos, gente, por causa das crises no finalzinho do sistema feudal. Quais crises, professor? Nós vamos ter a grande fome, nós vamos ter também, além da grande fome, nós vamos ter a peste negra, nós vamos ver que as cruzadas também enfraquecem muito o senhor feudal. Então ele vai precisar de uma figura forte para dominar e manter ainda o seu status quo. Quem que é essa figura? A figura do rei. Então essa nobreza, ela tem o poder local da onde ela mora e por isso ela vai querer a figura do rei. E além da burguesia e além da nobreza, nós vamos ver que quem também vai apoiar o rei nesse contexto histórico é a própria Igreja Católica. Ela vai perceber que é muito, muito bom ela apoiar alguém e ela perder um pouco de espaço para não perder todo o espaço. Olha que interessante. Então nós vamos ver que nesse contexto o absolutismo monárquico é apoiado por aqueles pensadores que eu já citei, mas ele também é apoiado pelas classes sociais que convivem com ele. Quais classes, professor? A burguesia, a igreja, o clero e a própria nobreza. Percebemos, eu só vou fazer um adendo aqui, viu, gente? Para quem quer prestar os vestibulares, por exemplo, o Nesp ou o Enem, que são os vestibulares mais tradicionais, e quem querem prestar o vestibular voltado para as Forças Armadas. Olhem aqui nesse primeiro grupo aqui da nobreza, gente. Alguns historiadores falam que a sociedade feudal ela era totalmente estratificada, ou seja, não havia uma movimentação entre as classes sociais. Alguns historiadores mais contemporâneos vão falar que não, que mesmo durante o sistema feudal, a nobreza ela não era tão estamental assim, havia algumas divergências. E aqui na nobreza é criado subtítulos de nobreza. Por exemplo, existe a nobreza de toga, a nobreza de toga, que é a nobreza que enriquece também. Eles vão ser mais ou menos parecidos com os burgueses. Alguns nobres saem do campo, vão morar na cidade e conseguem ganhar dinheiro. Esses são chamados por alguns historiadores contemporâneos de nobreza de toga, ok?
Outro subtítulo, outra divisão dessa nobreza vai ser a nobreza provincial. Essa nobreza provincial, ela é com certeza absoluta a nobreza mais retrógrada, aquela que nós estamos mais conhecidos, aquela nobreza que vive ainda dentro daquelas condições que o feudalismo proporcionava, ok? Então, a nobreza provincial. E por último, gente, a nobreza cortesã, que é a nobreza dos castelos, aquela que a gente está acostumado a ver, ok? Então, vestibulares mais tradicionais, eles estão começando a ir para esse lado, falando que existe uma subdivisão dentro das nobrezas. E os vestibulares, por exemplo, das Forças Armadas, eles já vão trabalhar com aquela linha historiográfica mais antiga, onde não existe a movimentação. Tá bom, gente? Além disso, nesse slide eu tenho que falar para vocês dos monopólios que o rei exercia. O rei, então, quais poderes que esse rei tinha, professor? Ele vai exercer diversos monopólios. Tudo vai ficar na mão dele. Tudo o que, professor? Então, por exemplo, o monopólio da força. Ele vai controlar o exército nacional. É ele que vai decidir para onde que nós vamos lutar, qual guerra nós vamos lutar. Além disso, ele também vai ter um monopólio da justiça. Os tribunais vão consultá-lo se podem ou não condenar tal pessoa. Olha só onde chegamos. Nós também esse rei também vai ter um monopólio monetário. Durante a Idade Média, durante o feudalismo, como eu já falei, a pessoa nascia e morria no próprio feudo. Então não tinha por que nós termos uma moeda circulante dentro do Estado. Porque a pessoa nascia e morria dentro do feudo. A partir do surgimento dos burgos, das cidades, nós vamos ver que as trocas comerciais elas começam a ser muito grandes. Então é necessário que dentro do mesmo país circule um mesmo peso e uma mesma medida. E também um mesmo dinheiro. Então vai ser o rei que vai tomar conta do quê? Da cunhagem da moeda. O que significa isso? A partir de agora, no meu reino só tem a minha moeda. Ok? Então, mais um monopólio. E por último, esse rei também vai tomar conta do monopólio fiscal. Cobrança de impostos. Quem vai cobrar a partir de agora é o senhor feudal? Não é mais. Quem vai cobrar imposto a partir de agora é o próprio rei. Ok? Então, esse slide ele vai ser um resumo, eu posso afirmar, do que era o absolutismo dentro desse começo de idade moderna. Ok, gente? Então, próximo slide. Então, né, gente? Ainda sobre essa aula da formação dos Estados Nacionais, a gente já viu, então, os pensadores, já vimos o que é o absolutismo, já vimos quais são as classes econômicas que apoiaram a ascensão do soberano, do absolutismo dentro dessa Europa. Né, que saindo do feudalismo e entrando agora na Idade Moderna. Mas é necessário, antes da gente falar realmente do nascimento desses países, desses novos países, é necessário então a gente falar sobre dois termos, ok? Para que não haja mais confusão. Em história, nós costumamos dividir Estado e nação, ok? Estado e nação é a mesma coisa em história, professor? Não é a mesma coisa. Então, agora, nesse slide aqui, a gente vai ter uma noção do que significa o termo nação, ok? Então, vamos lá, acompanhem comigo. Nação. Nação nada mais é do que uma identidade compartilhada por uma determinada comunidade. Seus integrantes se identificam por uma história estabelecida durante séculos. Gente, o que é uma nação? A gente pode afirmar que uma nação, então, é uma comunidade de pessoas que vivem juntos durante muito tempo. Isso é uma nação em história, ok? Então, uma nação, a gente pode falar que é um espaço geográfico dividido por muitas pessoas durante muito tempo. Isso é o conceito de nação em história, ok? Então, nação é a identidade compartilhada por determinada comunidade, seus integrantes se identificam por uma história estabelecida durante séculos. Por isso que nós podemos falar que os brasileiros, eles fazem parte de uma nação, porque nós estamos já aqui durante muito tempo e nós temos uma história compartilhada. Todo brasileiro, por exemplo, vai falar sobre a
história do Brasil Império, todo brasileiro vai falar sobre a ditadura militar, todo brasileiro vai falar, por exemplo, sobre a redemocratização do Brasil. Então, isso faz com que a gente se torne uma nação. Nós compartilhamos de uma mesma história, e se nós compartilhamos de uma mesma história, então nós fazemos parte de uma nação. Ok? Então esse é o primeiro termo que vocês têm que saber diferenciar. Nação, uma história estabelecida entre pessoas, tá bom? E agora o segundo termo, acompanhem comigo, que é o Estado, ok, gente? Então, Estado e nação é a mesma coisa? Não, não são as mesmas coisas, não são os mesmos termos. Então, se nação é aquela identidade compartilhada entre um grupo de pessoas, o que seria o Estado, professor? O Estado seria, então, o organismo político, administrativo que toma conta da nação. Olha que interessante. Então, no Brasil, nós temos uma democracia. Então, a democracia aqui é o Estado, tá? Representado hoje pela figura do presidente. Então, o Estado é o organismo político administrativo que exerce poder soberano sobre determinado território. Então, aqui no Brasil, qual seria o Estado? Seria o presidencialismo, né? Então, o Estado seria o organismo político-administrativo que exerce poder soberano sobre determinado território, ok? Então, se nós formos falar qual que é o Estado brasileiro, o Estado brasileiro é aquele organismo político. Qual que é o organismo político? Aqui nós temos uma democracia presidencialista. Então, o Estado aqui vai ser, no caso, a figura do presidente da República. Okay? Então, o organismo que toma conta da nação, em história a gente chama de Estado. A nação seria o grupo de pessoas. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E aqui, nesse contexto histórico que nós estamos vivenciando, para se falar de Estado, nós vamos falar de quem? Pensem um pouquinho. Exatamente. Então, nesse contexto histórico que nós estamos estudando, quem vai ser o Estado? O Estado vai ser exatamente o próprio rei, o próprio soberano, o próprio rei absolutista. Ok, gente? Então, é isso que nós temos que diferenciar. Estado e nação. Beleza? Então, acompanhem comigo o próximo slide. Gente... Então, essa aula de hoje, né? Essa aula de hoje, da onde eu tirei, né? Então, aqui está a bibliografia da onde eu tirei a aula de hoje, tá bom? Então, a próxima aula a gente vai falar exatamente, a gente vai dar continuidade a essa aula e vai terminar esse assunto. Eu falei, então, sobre a formação dos Estados Nacionais. Eu falei que para haver os Estados Nacionais precisava da figura do rei, né? Quem que apoiava essa figura do rei? Aqueles pensadores, né? Maquiavel, Baudin, Rousseau. Então, aqueles pensadores ali, eles vão apoiar essa centralização do poder na figura do rei. E aí, então, além dos pensadores, quem que vai apoiar? Quais são as classes sociais? A gente viu naqueles slides. As classes sociais, burguesia, a nobreza e a própria Igreja Católica. Então, essas classes elas vão apoiar a ascensão do rei. Esse rei que vai exercer diversos monopólios. Ele vai dominar de forma absoluta, ok? E por último, nós fizemos uma diferenciação entre nação e Estado. Nação seria a comunidade que vive num determinado espaço geográfico que dividem a mesma história. E o Estado, professor? Um Estado, em história, a gente fala daquele sistema político, aquele sistema político-administrativo que toma conta dessa nação. Tá bom? Então, e aqui está a bibliografia, tá bom, meus queridos? Então, a próxima aula a gente vai dar continuidade. A gente vai falar, então, da formação dos 4 primeiros Estados Nacionais. Professor, quais são os 4 primeiros Estados Nacionais? Olha lá. Então, nós vamos falar de Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Nós vamos falar da formação desses 4 países. Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Tá bom? Gente, então, prazer enorme de estar aqui, né, falando com vocês. Infelizmente, a distância tem que ser, nesse momento ela é necessária, mas eu espero de verdade que tudo isso passe. Tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.